Hoje conosco o Dr. Paulo Camis, ele é médico geriatra, professor de clínica geral do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O assunto é incontinência urinária, um problema que atinge principalmente mulheres mais velhas, mulheres mais maduras. Dá para prevenir esse tipo de problema? O que a gente pode fazer para evitar, Dr. Paulo? Então, perfeito, né? Você nem pensar, ele é geriatra, ele só é procurado por idosos. Não, muitos jovens vêm no meu consultório para fazer prevenção. Isso é uma das coisas que eu pego no pé, né? Principalmente das mulheres. Então, a principal forma de você prevenir uma incontinência urinária é você fortalecer aquela musculatura, né? E como é que você faz isso? Primeiro, você tem que conhecer essa musculatura aqui. Mas ela está lá, mas muitas vezes você não tem conhecimento que ela está lá, né? Então, como é que você reconhece essa musculatura? Simples. No ato de fazer xixi, você tenta interromper a micção, né? E interrompe e conta até 10. Se você conseguir fazer isso, quer dizer que você pode melhorar. E pode se prevenir também, mesmo que você não tenha. Contraiu, contou até 10, se você conseguir interromper a micção, quer dizer que você está conseguindo... Quer dizer que você tem musculatura para ser trabalhada. Né? Uma vez que você reconheceu a musculatura, você vai fazer esse trabalho não quando estiver fazendo xixi, mas quando estiver em qualquer lugar do dia a dia, né? Você já sabe a musculatura que você está lá, você contrai, conta até 10 e relaxa. E faz isso. É um exercício mesmo. Um exercício. De fortalecimento de musculatura. Só que em vez de você fortalecer o bíceps, por exemplo, você vai estar fortalecendo a sua musculatura estriada do esfíncter da bexiga. E isso a gente pode fazer a qualquer momento? Tudo aqui a gente está falando... E mulheres de todas as idades? Ninguém está percebendo, mulher de todas as idades. Essa é a recomendação mesmo. Exatamente. O que frequentemente a gente oferece para as idosas, né, é que como elas têm, principalmente no período pós-menopausa, uma queda muito grande do estrógeno, o que a gente oferece às vezes é uma reposição local de creme de estrógeno. Por quê? Porque aquela região ela sofre uma atrofia como um todo. E às vezes você fazendo essa reposição, que é praticamente isenta de efeitos sistêmicos, não é aquela terapia de reposição hormonal, que todo mundo tem medo, não tem nada a ver com isso, né? Uma reposição local, aquela musculatura ela é recuperada com mais facilidade. Como é que é essa medicação? É um creme? Um creme vaginal. A mulher aplica 3 vezes por semana. Isso vai ajudar ela a melhorar o fortalecimento daquela musculatura. Muitas vezes, né, melhora até a vida sexual dela, porque ela está tendo uma atrofia da vagina e ela sente dor, muitas vezes, para ter relação sexual. É uma das coisas que a gente oferece que melhora muito a vida da mulher. Sem efeitos colaterais? Praticamente, não vou dizer que sem efeitos colaterais, porque... senão um monte de gente vai começar a comprar e tem contraindicações. Entendi. Né? Eu não recomendo para ninguém fazer isso sem o conhecimento médico. Do médico. Tá? Agora, a incontinência urinária não tem nada a ver com uma mulher ir várias vezes ao banheiro, principalmente então, perfeito, né? De madrugada. Existe alguma relação ou não? Existe uma relação. Então foi bom você ter tocado nesse assunto, Patrícia. Por quê? Porque a gente abordou aqui um tipo de incontinência urinária. A gente abordou o tipo da incontinência urinária de esforço, onde o problema principal está no esfíncter, uma fraqueza daquela musculatura que segura o xixi. Existem outros tipos? Com certeza. Parece que o ato de fazer xixi é algo simples, mas é algo que é extremamente complexo, envolve uma série de vias neurológicas, uma série de tipos de musculatura. Tá? Então, justamente isso que você chamou a atenção agora. Existe um outro tipo de incontinência que é chamada incontinência urinária de urgência. O que é isso? É aquela pessoa que quando ela tem vontade de ir ao banheiro, ela tem que correr para lá, porque senão escapa. E nessa situação, aonde que está o problema? Justamente na musculatura da bexiga. A bexiga ela se contrai de uma forma espontânea e muitas vezes intensa, e sem a gente dar o comando. Então é uma contração inadequada da bexiga. E isso acaba acontecendo muito comumente nas faixas etárias mais avançadas. Isso vale tanto para mulheres quanto para homens. Os homens também sofrem desse tipo de incontinência.
quais são os principais sintomas? Primeiro, essa necessidade de ir ao banheiro, né, constante, porque às vezes a bexiga se enche um pouquinho, ela já dá uma contração, você tem que correr, né? Se você tiver um problema no esfíncter também, né, não tiver um esfíncter competente, você pode ter até o que a gente chama de incontinência urinária mista. Ele tem tanto uma urgência quanto uma de esforço. Entendi. Tá? Então, urgência miccional, né, uma necessidade imperiosa de ir ao banheiro. Depois, é frequente isso que você me relatou, né? Acordar muitas vezes à noite para ir ao banheiro. Né? Aquela bexiga está hiperativa. Né? Então, toda hora a pessoa tem que acordar para ir ao banheiro, porque qualquer coisinha já dispara aquele gatilho, né? Aquela vontade. E vai ao banheiro porque ela realmente está cheia, ela se enche com às facilidade vezes tá cheia, ou às não? vezes não. Né? Um grande diferencial aí, né, que os médicos têm que fazer é se a pessoa não tem uma infecção urinária associada. Né? Porque o quadro clínico é parecido. Os sintomas muitas vezes são parecidos, mas na infecção urinária você tem dor para fazer xixi. Agora, a infecção urinária é algo que começa, tem um momento bem marcado quando começa, não é algo que é muito arrastado. Né? Então, se a pessoa vem essa queixa de longa data, dificilmente é uma infecção urinária. Uhum. Tá? Aí você vai perguntar, a gente consegue tratar isso daí, né? Porque parece que essa musculatura a gente não consegue controlar. A musculatura da bexiga, se ela está contraindo e por si só, O que fazer? né? O que fazer? Então, primeira coisa, né? Existe um trabalho educacional que você pode fazer também. Como é que é isso? Né? Quem, por exemplo, nunca sentiu uma vontade imperiosa de ir no banheiro quando chega em casa? Às vezes você nem estava com vontade de ir no banheiro 5 minutos antes, quer dizer, a bexiga não encheu de uma hora para outra. Né? Então, houve um gatilho aí. Né? Então, a primeira coisa é você conseguir inibir os gatilhos. E para isso, você tem que ter um esfíncter adequado para você conseguir aguentar aquela vontade. Que aquela vontade vai durar, aquela vontade grande mesmo de ir no banheiro, ela vai durar cerca de 20 a 30 segundos. Não é algo que fica o tempo inteiro. Né? Se você conseguir inibir isso daí, controlar, você vai estar mostrando para o seu corpo quem é que manda. Então, o senhor está falando de um gatilho psicológico. Tem um gatilho psicológico, mas isso, com o tempo, isso acaba virando meio que uma rotina, um hábito? Um hábito. E mais, né? Muitas vezes aqueles receptores da bexiga, eles acabam ficando hiperexcitáveis. Uhum. Então, você tem que fazer todo um trabalho para tirar essa hiperexcitabilidade. Você pode fazer isso trabalhando dessa forma que eu falei, né? Segurar um pouquinho, né? Quando você tiver que ir para o banheiro, em vez de ir imediatamente, tenta dar uma segurada. Ou então vai, para não correr o risco de sofrer algum acidente, né? De fazer no lugar inadequado, mas segura por lá mesmo. Né? Mostra para você mesmo que você consegue segurar. E com o tempo, isso vai melhorando. Outra forma de ajudar, você pode dar uma medicação que vai agir na bexiga, que vai deixar ela um pouco menos excitada, ou excitável. Esse termo mais relaxada mesmo. Mais relaxada. Né? Só que aí você tem que estar sendo acompanhado por um médico. Tá? Nós estamos conversando hoje com o Dr. Paulo Camis, geriatra, professor de Clínica Geral do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o tratamento para incontinência urinária. Até já.